Buenas, moçada! Muito prazer, então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, desde já eu quero te pedir para molhar a perna aí no nosso canal, já fique conosco aí, vocês que já estão acostumados aí com o nosso conteúdo e nos acompanham aqui pelo YouTube, lá pelo Instagram também, nosso muito obrigado, continue conosco aí. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais aí o nosso canal, né? Trazendo conteúdos mais diversos aí, sempre falando sobre a raça crioula, né, moçada? Mas um pouco mais diferente, conteúdos mais abrangentes, né? E também, se tu tá chegando no nosso canal aí pela primeira vez, te convido então a ficar conosco aí, já te inscreve no nosso canal, né, tchê? Também já ativa o sincero aí. E para quem tá inscrito e quem tá se inscrevendo agora, deixa o like, né? Isso aí faz bastante diferença aqui nos nossos vídeos, né? É uma forma de mostrar para o YouTube de que o nosso canal tá dando certo, graças a Deus, e que ele possa divulgar mais e mais ainda esse canal para todos dentro da plataforma do YouTube, tá bom, moçada? Então esse é um bônus da semana, né? A gente tá trazendo hoje um bônus da semana, e esse bônus da semana vai ser dividido em partes, tá, moçada? A primeira parte é hoje, né? Semana que vem tem mais. Então é um documentário, tá, moçada? Um documentário muito interessante aí, muito bacana, vale a pena vocês acompanhar, tá? Essa primeira parte o nome desse título é O Cavalo da Conquista, que é o primeiro título. Então espero que vocês gostem, assim como a gente quando assistiu gostou. Por isso que a gente está trazendo para vocês esse conteúdo muito bacana, muito legal. E então, desde já, quero agradecer vocês mais uma vez. Se tu quiser fazer parte aí dos nossos patrocinadores aí, já desde já agradecer nossos patrocinadores lá. Se tu quiser ser o nosso patrocinador, quiser fazer parte aí, um parceiro da Genética Crioula, entra lá no Instagram, chama lá no Instagram que a gente vai trocar uma ideia aí. Com certeza, moçada, tem espaço para todo mundo, tá bom? Então, desde já, meu muito obrigado e vamos assistir essa primeira parte então. Quero que empregueis grande cuidado no aumento de sua vila e na extensão do meu real domínio. Mandareis uma tropa por terra, fundando estâncias que defendam a campanha contra a nação espanhola e os índios Tapi e Minuano. Confio no zelo que empregareis na expedição desta tropa para conseguirdes a amizade dos índios e assegurardes a passagem de gados e cavalos do Rio Grande. Foi a pata de cavalo que a América se fez. Os cavalos chegam ao Peru, conquistado por Pizarro, em 1532. Em 1536, há manadas na Colômbia. Álvares Núñez Cabeça de Vaca domina o Paraguai a cavalo em 1541. Os cavalos estão no Chile, em Tucumã, e na fundação de Buenos Aires, capital da Argentina, em 1580. Estão na gênese de um continente onde tudo era campo aberto, cobiça por ouro e prata, guerras com índios, vida hostil e selvagem. A Capitania Real de São Pedro do Rio Grande do Sul nasce em 1737, quando o capitão Silva Paz, com seu exército, funda o quartel e a vila de Rio Grande. A planície platina era disputada por portugueses e espanhóis. No Pampa, imenso e solitário, homens e cavalos traçaram o contorno da alma gaúcha.
É domingo na Expo Inter, Esteio, próximo a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É a paleteada final do Freio de Ouro. Aqui estão os melhores na tipicidade, na doma, na mansidão, no instinto vaqueiro. Centenas de cavalos pelearam para estar aqui. Poucos chegaram. Apartados entre fêmeas e machos, só um vencerá em cada categoria. Mas não haverá vencidos, porque eles tocam o coração de um povo a cavalo, regam raízes com séculos de história, porque celebram, neste palco, a alma do Rio Grande. Homem e cavalo, alma do Sul. O uruguaio Eduardo Acevedo Dias escreve: sem o cavalo, o país de cada um teria se limitado ao pago onde nascia, vivia e morria. O cavalo alargou o sentido do horizonte, da guerra, da festa, do sonho de ir mais longe, da liberdade. O cavalo que nós chamamos de crioulo foi o cavalo de guerra que veio da Europa. Os conquistadores tinham no cavalo a grande arma de guerra. Ainda mais que os índios não conheciam, que não foi especificamente o caso aqui do Sul. Mas no México, no sul dos Estados Unidos, na América Central e no Peru, o Garcilaso de la Vega, né, disse: "Mi tierra foi conquistada a la jineta." O cavalo que veio para cá era um cavalo que tinha a parte do sangue quente do deserto e a fortaleza dos cavalos germânicos do norte. Então foi um cavalo que sintetizou essas duas coisas. E veio para cá e solto na pampa aí, teve 300, 400 anos de seleção. A seleção natural, quer dizer, sobreviverá o mais forte. E esse cavalo, fundamentalmente aqui, foi o companheiro de todas as horas do gaúcho, e esses animais viviam o tempo. Eles não tinham cocheira, eles não tinham mantas, eles não tinham ração. Eles tinham que ser capazes de fazer uma jornada, como tem tantas aí, de 150 léguas, soltos na geada e na chuva, e no dia seguinte serem capazes de andar e, se preciso, carregar. Essa é a carga nervosa do cavalo crioulo que nós recebemos e temos a obrigação de passar para frente. O senso de ilimitado habitava estes campos. Soprava a ferocidade dos instintos. Domar um cavalo era submeter a força da natureza naquelas extensões medidas em léguas. Se não se domasse o cavalo, não se domava a terra. Cansei de ver nosso domador, homem bruto, sem nenhum demérito. Chega lá, bota na mangueira, depois de muita correria, porque o potro nem conhecia a mangueira. Aí laçava o cavalo, pialava o cavalo, botava o bocal e puxava na força de 3 homens e até na cincha do outro cavalo. E virava de lado e puxava de novo. O cavalo saía ali quase morto, apavorado com aquele banditismo, aquele sacrifício. Hoje não. Hoje os cavalos são mais bem tratados e os homens estão mais sendo humanos. O cavalo está nos ensinando a ser mais homens. Eu digo sempre, eu não sei se nós fizemos o cavalo ou o cavalo está nos fazendo. A domesticação das manadas era a garantia de que só assim se moveria o gado, base da economia. Tudo era feito a pata de cavalo. Eram designadas 3 duplas sempre para apartar. O meu pai e o meu avô mostravam o boi gordo para tirar. É este, é aquele, sem grito, não podia gritar, não podia. E ali, os dois que estavam, a dupla que foi mostrada aquele boi, pegavam o boi e iam levando para a beira do rodeio, para clarear, porque não fazia enredo de boi, tirar 3, 4 juntos. Quando aquele boi se clareava, aí a gente chegava e apertava ele para levar até o sinuelo. Alguns corriam forte, outros não. E geralmente aí é que se avaliava essa cavalhada pela pata, pela mansidão, pelo temperamento, que tinha os animais que tu ia para o sinuelo e quando tu voltava de lá afrouxava a rédea
e vinha de cabeça solta, tomando fôlego de novo. E outros animais nervosos vinham se atravessando, escarceando e coisas. Esses animais, geralmente, funcionalmente, se esgotavam muito mais que os outros. O Pampa forjou o cavalo crioulo. Em 1932, em Bagé, um grupo de criadores funda a Associação de Criadores de Cavalos Crioulos, que depois seria a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. E desde essa época, a preocupação com a funcionalidade esporeava alguns homens campeiros. Um deles foi Belisário Sarmento. Meu avô foi um dos fundadores, da associação. Sempre a preocupação dele foi com o cavalo funcional. Sempre buscando e admirando, vamos dizer assim, selecionando o cavalo com aptidão, desde as coisas mais simples, como andaduras, os cavalos com as éguas com mais costela, que aguentavam mais o arreio no inverno, com mais resistência. Tanto é que os livros com as primeiras anotações dele são basicamente das características funcionais das éguas básicas que ele começou a criação. Tavarina Chico, RP 4, nascida em 1916. Trote imelhorável. Campeirei toda a Revolução de 32 nela, muito prenha e não aconteceu nada. Pelo contrário, pariu o potrilho mais lindo da manada. A preocupação com a funcionalidade está também documentada no artigo Las Pruebas Funcionales, do uruguaio Julio Ponce de León, numa publicação da Associación de Criadores de Caballos Criollos, secção interamericana. Ele recomenda que a avaliação do cavalo crioulo não se dê apenas pela impressão, mas também pela atuação desse cavalo na mais antiga prova da raça, a marcha de resistência. Mesmo assim, nas décadas de 60 e 70, se impõe nas exposições um tipo de cavalo mais linfático, pesado, pescoço grosso, puxado a cabresto. E algumas vezes nem era domado. Os cavalos campeiros estavam longe dessas exposições, mas muitos deles eram a espada do domador nas provas de 21 dias. Essa prova é a essência de um cavalo pronto, redomão, que está pronto para enfrenar e sabe já fazer tudo. É sujeito, submisso e pronto para qualquer tipo de serviço. O seu autor intelectual foi Eudócio Correia. Eudócio Correia foi tropeiro, foi domador durante a tropa, depois foi criador. Ele dizia que para um trajeto de tropa que ele costumava fazer e que demorava 21 dias, ele fazia um cavalo e o deixava um redomão. O domador se apresentava ao júri, apeava, fazia um manuseio de pata em mão, subia e com espontaneidade, sem percursos pré-fixados, ele apresentava o seu potro. Ele tinha que galopear nas duas mãos e, fundamentalmente, o cavalo tinha que estar sujeito, ou seja, ele era passível de 2 ou 3 boas esbarradas, para que se considerasse um redomão completo e bem acomodado. Soprava o vento da mudança. Em 1971, Luiz Martins Bastos vai à exposição de Palermo, em Buenos Aires, e bota o olho num cavalo zaino, atarracado, topetudo e muito ligeiro. E compra, em parceria com Roberto Bastos Telechea, o chileno La Invernada Aniversário. Ele me chamou a atenção. Luiz Antônio, o que te parece aquele cavalo que vem lá no meio da fila? Eu olhei. Mas é um cavalo completamente diferente, papai. Parece de outra raça. Diz, aquele é um cavalo chileno. E eu estou encantado com o movimento desse cavalo. Dia seguinte houve um concurso de rédea da exposição de Palermo. E os chilenos montaram nele, vestidos de chileno, com arreio chileno, e deram um verdadeiro show na pista de Palermo. Papai me disse, eu vou comprar esse cavalo. Falou com a Araja, num coquetel da Associação Rural. Diz, Araja, quanto é que tu quer por esse cavalo? Eu quero $4.800. Naquela época se comprava um grande campeão de Palermo, $500, $600, talvez $1.000. E o papai
Mas é caro. Mas eu vou comprar esse cavalo. Fechou o negócio. Convidou o Roberto Telecheia a comprar no cavalo. Então, as primeiras crias já começou aí a revolução de entrada do cavalo chileno aqui no Brasil. Eram cavalos retangulares de pescoço leve, né, perto do chão, mas principalmente uma coisa que mais chamava atenção, além da morfologia, era a função. Esses cavalos todos se moviam com uma agilidade fantástica, que era justamente o que tinha nos chamado a atenção, principalmente do papai lá em Palermo, era a maneira com que o aniversário se movimentava. Chegam mais cavalos chilenos. Luiz Martins Bastos traz Tren Arrebol. Um grupo de criadores de Jaguarão compra Poço Azul Chacal. La Invernada El Buitre é adquirido por Lauro Tavares. Em 1976, na Expo Inter, o tordilho La Invernada Orneiro é comprado pelos irmãos Flávio e Roberto Bastos Telecheia, em parceria com Dirceu Pons. Tinha mais movimento em Jaguarão. No CTG Rincão da Fronteira, Eudóxio Correa comandava a festa a cavalo. Provas de redomões, tiros de laço, gineteada. Por que então não se fazer prova no parque ao lado com os cavalos crioulos? A primeira exposição funcional de Jaguarão foi em 1978. E naquela época existiam as provas com balizas. E nós víamos nas provas gaúchas do Centro de Tradições cavalos que já estavam condicionados às balizas. E na prova de rédea dessa primeira funcional, eu fui incumbido de arranjar carquejas para formar os obstáculos da prova de rédea, para evitarmos aquele reflexo condicionado de conhecer a lança, a baliza, e o cavalo fazer a prova, né? A tal ponto que chegamos em determinados momentos a ser apelidado da exposição ou a prova da carqueja. E eu considero que uma das coisas importantes que se fez foi a escolha do primeiro jurado de exposição funcional, que foi o Dr. Flávio Bastos Telecheia. Era um homem que tinha muito conhecimento técnico, conhecimento campeiro, e era um homem que tinha liderança, era um formador de opinião. A filosofia dele era essa: o melhor tem que chegar na frente. E a essência de tudo é isso. Flávio Bastos Telecheia vinha destes pagos de Uruguaiana. Depois das 3 primeiras funcionais de Jaguarão, ele decidiu deixar de ser jurado para competir. Entraram em pista os cavalos BT, dos irmãos Roberto e Flávio Bastos Telecheia, que hoje dão nome à prova final do Freio de Ouro. O Flávio era um sujeito que gostava de cavalo, não refugava a conversa de cavalo horas a fio. O Vasco também era um pouco teimoso, mas o sujeito teimoso mostra convicção. Então ele foi um grande colaborador nosso, seu prestígio arrastou muita gente. Ele julgou com acerto as primeiras funcionais. O surgimento destas provas começou a trazer a Jaguarão criadores de Bagé, de Pedras Altas, de Uruguaiana, e não havia uma estrutura na época para a recepção desses criadores. Então se montou no próprio parque um acampamento, né, e aonde fazíamos ali as nossas reuniões. Este ambiente foi batizado pelo saudoso Ney Faria Correia como Rincão da Égua. Foi ali que puderam contribuir técnicos, criadores antigos, criadores novos, né, expositores ou não, para o contexto geral das provas funcionais. Dizem que onde tem cavalo tem alvoroço, tinir de esporas, bater de cascos, escaramuça. Em Jaguarão, cresciam as exposições funcionais. Teve um ano em que até o presidente da República andou por lá. Em 1982, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos faria 50 anos. A forma de comemorar? Provas funcionais. Em Bagé, Uruguaiana, Pelotas e Jaguarão.
Os classificados nestas provas disputariam na Expo Inter um prêmio chamado Freio de Ouro. Chegou uma pessoa, não me recordo bem quem chegou ali na época na Parada Ponza, ali que a cabanha era lá, e comentou que ia ter a prova do Freio de Ouro, comemorando os 50 anos da BCC. Aí o Wilson, quando eu cheguei, disse: nós vamos ter que pegar a Mariela para ir para essa prova. E aí ele estava dando água pro Itaí, e ele era redomão, recém-pego, né? E aí eu disse: não, negativo, nós temos que ir com esse aí. E aí ele deu uma risada, disse: não, então tu acha? Então vamos forcejar, vamos tentar botar. E, graças a Deus, deu certo. Assim foi o primeiro Freio de Ouro. O Itaí, em Jaguarão, ele foi de bocal, de queixo atado. Era um cavalo de 2 anos e meio, fechando 3. Mas já demonstrava assim, um talento incrível. Olha, ele tinha assim, uma percepção, uma rapidez, uma submissão diferente, segundo o próprio Wilson sempre dizia. Ele, num determinado momento, ele pegou e me disse: o melhor cavalo que eu montei se chama Itaí. Unidos como um centauro, Wilson Souza e Itaí Tupambaé pulsavam em esteio o coração de um movimento. O movimento nunca mais parou. Então, moçada, chegamos ao final aí do nosso bônus da semana, né? Semana que vem temos outra parte aí, então, né? Do nosso documentário aí, né? Seriado aí, digamos assim. Mas é mais um documentário mesmo, né? Então, espero que vocês estejam gostando, né? E compartilhem aí com amigos e parentes que gostam da raça crioula, que não conhecem nosso trabalho ainda. Fico muito satisfeito, fico muito grato aí pela indicação de vocês. Tá bueno, moçada? Então, desde já, meu muito obrigado. E o que o patrão velho lá de cima nos permita estar junto novamente semana que vem. Fique com Deus, um baita abraço, um forte quebra-costela e até semana que vem, moçada.